Ok. Temos aqui alguém a pedir o FizzBuzz. Ok. Ok. Portanto, o FizzBuzz, para quem não sabe, vamos só tentar encontrar aqui. Ok. É o FizzBuzz. FizzBuzz, o meu me lembro. Ok. Portanto, nós temos que enumerar basicamente o número 1 até o número 100. Pode ser assim. E temos que ver cada número se, portanto, se ele não for múltiplo nem de 3 nem de 5, a gente imprime o número. Portanto, imprimimos 1. Se ele for múltiplo de 3, a gente tem que imprimir fizz. Se ele for múltiplo de 5, temos que imprimir um buzz. E caso ele seja múltiplo de 2, que é por exemplo 15, que se pode dividir por 3 e por 5, a gente tem que imprimir um FizzBuzz. Okay? Portanto, isto é uma pergunta muito usada em entrevistas de emprego. Alguém, alguém precisar de fazer isso. Eu posso explicar aqui como é que se faz. Portanto, é relativamente simples. Ok. Primeira coisa, nós podemos fazer. Nós aqui podemos fazer. Aliás, eu posso pedir. Portanto, vamos inicializar aqui um número. Fazer um scanf de porcentagem D. E agora aqui temos de ter cuidado com o scanf. Há bocado, no caso das strings, há uma exceção. Mas aqui no scanf, a gente não pode fazer isto. A gente não pode passar o número assim. Porque o que nós queremos é que este número seja alterado. Ou o valor que vem do scanf. Se nós passarmos só o número assim, ele não vai conseguir alterar a nossa variável. Portanto, para isso precisamos de lhe passar a referência. Ou seja, estamos a dizer onde é que esta variável mora e ele vai alterar essa variável. Okay? Vou fazer aqui um printf. For all long. Agora, vamos criar um ciclo. A parte de criar o ciclo é fácil. Este, vou usar aqui o int number igual a 0 ou igual a 1. Estamos no 1. Enquanto o number for menor ou igual max number, vamos fazer coisas. Depois, em cada iteração queremos andar com este number para a frente. Okay? Tomar ao próprio valor, a gente pode fazer number mais mais. Mas também podemos fazer assim. Ou uma abreviatura disto é fazer mais igual a 1. Okay? Qualquer uma destas opções é válida. O importante é que este número seja alterado aqui nesta fase. Caso contrário, ficamos presos no loop. Manda para a frente. Okay? Ora, a primeira coisa é ver se ele é múltiplo de 3 ou de 5. Portanto, podemos ter aqui para calcular se um determinado valor é múltiplo de outro. O que se faz é divide-se esse valor por, neste caso, por 3 e vemos o resto. Ou seja, se o resto for 0, é sinal que o valor é múltiplo de 3. Ou seja, se nós dividirmos 5 por 3, ele vai nos dar 1 e 2 de resto. Ou seja, 5 contém 3 uma vez. Ou seja, 5 a dividir por 3, qual é a divisão que ele faz? Portanto, ele vai 3, tu consegues fazer aqui, já não tens mais 3 blocos no 5, portanto estes 2 são o resto. Portanto, quando tu divides 5 por 3, ele vai-te dar 1, depois o resto é igual a 2. Okay? Portanto, no C existe uma função que nos dá as duas coisas, que é a função diff. Okay?
esta função div, a gente pode, por exemplo, fazer, e a gente pode fazer aqui, vamos aguardar aqui a pausa. Okay. Aqui é possível eu fazer. Eu sei que estou a fazer aqui código estranho, mas só para eu vos mostrar uma coisa. Só para eu vos mostrar aqui. Okay. Portanto, este A um, ok. Não interessa de que maneira é isto que a gente vai usar. Estou à espera de há uma função que nos devolve a parte inteira e a parte do resto. Pronto, mas de qualquer maneira não é isso que nos interessa no nosso caso. O que é que não nos interessa no nosso caso? Nós, quando queremos dividir, queremos saber se o valor é múltiplo de qualquer coisa, portanto 3 ou de 5, só nos interessa a parte do resto. Se o resto for 0, é sinal que esse valor é múltiplo. Okay? Portanto, existe um operador em C++ que faz isso, que é o operador de módulo, que é esta percentagem. Como é que se usa? Portanto, a gente podemos dizer que podemos criar aqui um booleano. Isto é verdade se o nosso número onde nós estamos, e isto normalmente como se lê é módulo de 3, ou seja, a gente vamos dividir este número por 3 e o que ele vai devolver, o que este operador vai devolver é o resto. Okay? Portanto, ele é múltiplo de 3 se isto for igual a 0. Okay? Porque aqui isto é C, não tem booleano. Okay. Os inteiros assim. Okay? A mesma coisa para o 5, ou seja, se ele for múltiplo de 5, é se ele dividido por 5, a gente retorna ao resto e vamos ver se isto é igual a 0. Okay? Agora, a regra é, se estes dois forem falsos, a gente imprime o número, senão vamos imprimir ou fizz ou buzz. Portanto, aqui é o fizz, bem, e este é o buzz. E há imensas maneiras de testar isto, umas maneiras mais recambulescas que outras. Eu gosto sempre que o código seja o mais claro possível. Há montes de truques para fazer isto, às vezes só com uma linha. Eu não recomendo nada a isso, porque acho que quando vocês são contratados por uma empresa, o que eles querem mesmo saber é se vocês fazem código que é legível. Eles não estão interessados em saber se vocês são chicos espertos, conseguem fazer isto numa linha. Pelo menos essa é a minha experiência. Mas eu acho que o mais importante numa empresa a longo prazo é que o código consiga ser lido por toda a gente e não ser o mais cheio de truques possível. Portanto, eu tento sempre que as coisas sejam mais simples possíveis. Portanto, podemos ver se ambos são falsos, ou seja, se. Aliás, podemos fazer. Este é o. Há assim alguns pitfalls nesta coisa. Faz com que o exercício seja um bocadinho tricky. Ou seja, podemos ver se ambos são falsos, ou seja, se nenhum deles é verdadeiro. Portanto, se isto for igual a falso e isto, aliás, 0, se isto for igual a 0, a gente vai fazer o printf do número. Okay? Mensagem D, a gente pode fazer já barra n. Okay? Ou seja, imprime o número, ele não é múltiplo de nada, portanto, a gente sabe que pode imprimir o número. Okay. A seguir, se ele não entrou aqui, é porque pelo menos um deles é verdadeiro. Okay?
Agora, temos que ver se é o múltiplo de 3. Portanto, se a gente vai imprimir, se for verdade, igual a 1, a gente temos que fazer o printf. Vamos imprimir o fizz. Ok? E eu estou aqui a dar uns. Deixa-me ver aqui o Wikipedia. Ok, eles metem aqui um espaço. Ok. O espaço faz alguma diferença. Ok. Ok. Eu vou tentar fazer sem. Vou tentar fazer sem pensar muito e depois a gente vai melhorando. Ok? E eu aqui não posso fazer um else. Porquê? Porque ele pode ser múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Portanto, eu aqui não posso fazer um else porque se ele for múltiplo de 3 eu depois já não vou ver se ele é múltiplo de 5. Portanto, aqui temos que fazer dois if. Um para ver se ele é múltiplo de 3 e outro para ver se ele é múltiplo de 5. Ok? Portanto, se ele for, a gente imprime o buzz. E só com isto já está muita coisa feita. Agora, há aqui alguns problemas. Que é, aqui nós estamos a passar de linha e aqui podemos fazer várias coisas. Podemos pôr um barra N aqui, um barra N aqui. No entanto, isto vai dar problemas no caso do 15. Ou seja, ele vai imprimir o fizz, vai mudar de linha, o buzz. Não é aquilo que nós queremos. E no meu caso, quero que meta isto em cada linha. Portanto, 1, 2, 3, 1, 2, fizz, buzz, 6, 7, 8, portanto, e assim por diante. Cada coisa fica na sua linha. Vai dar problema aqui neste caso. Okay? A gente quer que o fizz e o buzz apareçam. O que nós podemos fazer aqui é, não colocamos ele escreva o fizz e eventualmente se ele escrever o buzz fica. E depois, seja lá o que for que aconteceu, só escreveu o fizz ou só escreveu o buzz, ou escreveu os dois, a seguir nós a única coisa que fazemos é passar para a linha seguinte. Ok? E este parece-me um draft, uma primeira versão relativamente funcional. Vamos ver como é que isto funciona. Vamos dizer que queremos o 20. Espera aqui o breakpoint. Ops. Ok, ele ainda está aqui. Portanto, temos 1, 2 fizz, 4 buzz, 2 fizz, 1, 2, 3. Estranho isto. O que é que aconteceu? Este número está igual a 1, isto é igual, o número está igual a 1, certo? Ele aqui está a ver casos é o número 1. Estes dois em baixo. Esta é outra. Quando estão a fazer debug, eu recomendo sempre, pelo menos aqui no Visual Studio, recomendo sempre terem o watch e a terem o call stack. O watch, vocês podem arrastar para aqui as variáveis e ver sempre o valor delas. Portanto, dá imenso jeito quando estão a fazer debug. E o call stack, neste caso, não dá muito jeito porque, ou não é muito útil, porque a gente só estamos a trabalhar com função main. Mas depois, quando vocês estiverem mais a trabalhar com um código mais complexo, em que funções chamam funções, que chamam outra função, aqui ele diz-nos quem é que chama quem e, portanto, por vezes é bom saber do que é que está a acontecer. Ora, ele não é múltiplo. Ok, já percebi o problema. Vamos imprimir um inteiro, depois não estamos a imprimir um inteiro. Ok? Problema, este é realmente um problema grave. Okay? E isto era o que estava a fazer com que o estivessem a aparecer fosse um bocadinho estranhos. Para o breakpoint, vou escrever 100. Ok? Portanto, tenho que mais pequeno. Para daqui. Ok.
50 já dá para perceber se isto funciona. Portanto, temos 1, 2, fizz, que é o 3, que é múltiplo de 3. Temos o 4, temos o buzz, que é o múltiplo de 5. Depois temos o fizz. Quando chega aqui ao 15, nós temos o fizz buzz. Okay? Ainda ele imprime os dois ao mesmo tempo. E só muda de linha uma vez. Esta parte só mudar de linha é porque nós separámos isto e não pusemos aqui. Se cada um deles mudasse de linha, temos o problema de ele aqui no 15 ter mudado de linha duas vezes, quando na realidade não é isso que nós queremos. Okay? Esta parte não está exatamente igual aqui a este exercício aqui da Wikipedia, onde a diferença que tem aqueles aqui quando metem um espaço pelo meio. Um, também podemos fazer isto. O que é que nós precisamos de fazer? E quando nós sabemos que ele é múltiplo de 5, ou seja, que ele vai imprimir o buzz, basicamente precisamos de saber se ele passou aqui ou não. Ou seja, temos que fazer a mesma comparação. Estou-me aqui a perguntar se isto é um booleano ou não. Estou a tratá-las como se fosse um booleano, mas eu há bocado tentei criar aqui um booleano e ele estava-se a queixar. Ele diz que não conhece booleano. Eu acho que isto é porque isto é um programa em C. E acho que não existe booleanos em C, mas na prática sim, eu estou a tratar isto como se fosse um booleano. Só que em C, estou enganado, é porque eu já não programo C há muito tempo. Eu tenho experiência em C++. Yeah, it does not have boolean data types. Ok, portanto normalmente usa-se integer. Ok? Portanto, sim, isto aqui na prática é um booleano. Se eu estivesse a trabalhar em C++, eu declararia isto como sendo um booleano. Aqui não tenho booleanos, tenho inteiros. Vai dar ao mesmo. Ok? Portanto, aqui quando nós estamos a testar se ele vai imprimir o buzz, podemos testar se ele passou aqui. Se ele passou aqui e nós precisamos de imprimir o buzz, precisamos de pôr um espaço no meio. Okay? E a razão pela qual eu não meto o espaço aqui, também podia, porque essa seria um truque, que é, eu se puser o espaço aqui, quando corre o programa, porque até ao 20, a gente aqui nunca sabe se o fizz tem um espaço ou não, porque não dá para ver. Okay? Portanto, este é se quisessem fazer assim a despachar, em que o utilizador não dava conta, punham sempre o espaço aqui, e o que acontece é, ele mete o espaço e não se nota porque depois não há mais nada à frente. E na altura em que aparece o buzz, este é impresso, ele já tem o espaço. E isto resolve o problema. Portanto, isto também é uma solução válida. Se vocês não quiserem que o fizz tenha aqui o espaço quando não há nada para imprimir, o que tinham que fazer era ver se quando ele entrar aqui se, se ele é múltiplo de 3. Portanto, aqui vocês podiam fazer. Portanto, se ele é múltiplo de 3, se isto é igual a 1, ou só assim, assim. Portanto, se isto é igual a 1, vocês aqui podiam fazer printf só de um espaço. Okay? E aqui tiravam este espaço. Se calhar já é complicar muito. Numa entrevista de emprego, se vocês fizerem isto assim, com ou sem espaços, normalmente a minha experiência é que eles não são muito picuinhas. Normalmente esta é a lógica. Ou seja, vocês veem se nenhum deles se ele não é múltiplo deles, e aí passo imprime o número e sai. Caso contrário, imprimem os textos. Têm que ter cuidado para não mudar de linha, por causa dos casos onde vai imprimir os textos. Muda de linha aqui, não vai ser um erro. Portanto, imprimem o que tem a imprimir e depois saem. E aqui vocês já sabem que têm que imprimir qualquer coisa. Caso contrário, eu entrar daqui. Okay? Portanto, metem depois o printf na última linha. E não se esqueçam que isto não pode ser um else. Okay? Ou seja, não podem, por exemplo, fazer isto assim. Ou fazer assim. Portanto, qualquer uma destas variantes está errada, porque mesmo que ele seja múltiplo de 3, ele também tem que ser múltiplo de 5. Portanto, não pode estar dentro de um else. Okay? Portanto, tem que ter mesmo dois ifs. Há casos onde ambos são verdadeiros. Okay?
Esse é basicamente a lógica que vocês têm que ter e que têm que pensar.